O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui novamente para conversar com a turma do terceiro ano. A nossa matéria é língua portuguesa. E hoje nós vamos começar já com uma novidade. Aqui no cantinho do vídeo vocês vão encontrar um QR Code e nele você vai poder ir direto para a página do YouTube da Secretaria Municipal de Educação e vai poder assistir os nossos vídeos sempre que você quiser. Não é legal? Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aniversário de Piracicaba. Bom, como vocês já sabem, o aniversário da nossa cidade foi esse mês, logo no primeiro dia do mês. Então, para a gente poder falar um pouco da nossa cidade, vamos pegar alguns caminhos diferentes hoje, tá certo? Bom, vamos lembrar um pouquinho de quando começou a história da nossa cidade? No ano de 1766, o capitão Antônio Correia Barbosa recebeu a missão de fazer um povoado nas margens do rio Piracicaba. Então, o que ele pensou? Pensou em fazer muito abaixo da foz, 90 quilômetros. Por quê? Porque lá já existiam índios vivendo, os índios paiaguás. E também já tinha alguns poceiros por ali. Ele achou que ali o lugar ia ser muito bom para fazer o que ele precisava fazer. Então, no ano de 1767, fundou-se o povoado da Vila de Itu. Ainda não era Piracicaba. E com isso, Piracicaba foi crescendo até se tornar a cidade que hoje conhecemos. Como nós sabemos, esse ano ela faz 254 anos. Bom, durante esse tempo todo, muitas pessoas passaram por essa cidade, tanto os piracicabanos quanto as pessoas que vieram de outras cidades, outros estados, outros países para morar na nossa cidade. Piracicaba ainda é motivo de orgulho para muita gente. O nosso rio, a nossa Rua do Porto, as nossas coisas maravilhosas que tem lá. E por causa disso, muitas pessoas guardam memórias muito lindas da sua vida, da sua infância, ou mesmo pessoas que nasceram aqui e precisaram morar em outra cidade, guardam recordações muito bonitas. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o relato de pessoas que são piracicabana ou que vieram morar aqui. Vamos ver? Os relatos que eu vou ler para vocês hoje, eu retirei do site A Província, que é um jornal online aqui da nossa cidade. E lá tem muitas coisas legais, muitas histórias, muitos depoimentos, muitos relatos de várias épocas da nossa cidade. Vamos para o primeiro relato, então? Nasci em Piracicaba e morei na cidade até meus 20 anos, quando me mudei para São Paulo para estudar e trabalhar. Embora esteja sempre visitando a cidade e a casa de meus pais, sinto falta da tranquilidade do dia a dia, coisa que é bem diferente em São Paulo. Mas, a cada vez que venho visitar, me impressiono com a forma como a cidade tem crescido. Bairros que antes eram afastados, hoje são tão perto. Novos pontos da cidade repletos de moradia. Fico sempre impressionada. Acredito que, para o futuro, o grande desafio seja, apesar do crescimento, manter a tranquilidade dessa cidade e, sobretudo, o orgulho que todos os piracicabanos têm dela. Quem deu esse relato, quem falou, sobre a nossa cidade, foi a Patrícia Cruz. Ela tem 39 anos e ela é nutricionista. Veja que aqui nesse relato ela coloca a impressão dela sobre a cidade, a falta que ela sente, da tranquilidade da cidade. Então, e ela fala também que é importante que a gente consiga manter a nossa cidade tranquila. Vamos para um próximo?
Esse próximo relato é do Tiago Donates Pedroso. Ele tem 37 anos e é representante comercial. As minhas lembranças de Piracicaba do passado são marcadas especialmente por brincadeiras na rua, no bairro Jaraguá, onde eu tinha muitos amigos. Jogávamos bola, brincávamos de bolinha de gude, mãe da rua, esconde-esconde, pega-pega. Muitas dessas amizades, inclusive, preservo até hoje. A cidade era considerada pequena e tínhamos a tranquilidade de conviver nas ruas. Hoje a situação é diferente, muita coisa mudou. Não vemos mais crianças nas ruas, nem as conversas em frente às casas. Isso tudo por causa do medo de violência que, em Piracicaba, também cresceu muito. Porém, apesar de ser uma cidade que cresceu muito, acho que Piracicaba preserva seu charme de uma cidade do interior. É uma cidade acolhedora e ainda um bom lugar para se morar. Bom, então nós vimos duas pessoas diferentes com as visões que ela tem da cidade. Veja que nesse relato o Tiago, ele traz o quê? Lembranças da infância dele, de como era na infância. E é importante esses relatos, por quê? Porque as pessoas, elas vão lembrando, vão vivendo as coisas e lembrando de como era num tempo e como era no outro. E isso é importante para criar histórias, tanto de vida de cada pessoa, como a história de um coletivo, a história da cidade. Tá certo? Vamos lá então. Relato sobre a cidade. Bom, agora eu quero compartilhar com vocês um relato de quando eu era criança. Uma das coisas que eu adorava fazer quando eu era pequena era quando meu pai me levava na Rua do Porto. Eu, meu irmão e minha mãe, a gente ia quando tinha os campeonatos com os balões. Era a coisa mais linda do mundo. Tinha vários balões de muitos jeitos, muitas cores. E a gente passava um tempão vendo os balões enchendo, depois alguns ficavam subindo e descendo. Era muito legal quando acontecia esses campeonatos lá na Rua do Porto. Essa é uma das lembranças que eu tenho da cidade de quando eu era pequena. Bom, agora nós estamos falando de relatos, de lembranças. Agora vai ser a sua vez. O que nós vamos fazer em casa? Você vai escolher alguém da sua família e vai pedir para que essa pessoa relate alguma lembrança da cidade de anos atrás. Escreva em seu caderno o relato e o nome da pessoa. Depois você vai mostrar para sua professora. Essa pessoa, ela não precisa ser necessariamente ter nascido aqui em Piracicaba, né? Ela pode ter sido uma pessoa que veio de outra cidade para cá e de como ela se lembra da época que ela chegou e de como a cidade está agora. Tá certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel, do 4º ano. No semestre passado, eu gravei para vocês algumas aulas de matemática. Agora eu vou gravar algumas de língua portuguesa, tá bom? Aqui no cantinho da tela tem um QR Code que vocês podem acessar direto à página do YouTube da Secretaria da Educação. Lá vocês podem ver todas as aulas, tá bom? Então vamos lá aos combinados primeiro. Quem já assistiu as minhas aulas está acostumado, né? Ter em mãos caderno, e agora eu coloquei aqui o livro também, né? Que eu já vou dizer qual livro que é. Lápis e borracha. Anotar o título e o assunto da aula, anotar as informações importantes, anotar as dúvidas, realizar as atividades e assistir novamente caso não compreenda um conceito estudado. Partiu estudar? Então, nós vamos usar esse livro agora do Aprender Sempre, o volume 2, né? Não é aquele que vocês usaram semestre passado, é o novo. E aqui, né, a parte de língua portuguesa nós vamos usar. Agora vai ser a primeira sequência de atividades. Vamos lá que eu vou explicar direitinho. No livro do Aprender Sempre, ele traz sempre uma página assim.
Anotações. Então, aqui que vocês podem realizar as anotações, né? As dúvidas, as anotações da aula, você pode usar aqui. Anotar alguma coisa que você não tem entendido, ou que você tem entendido e que acha importante. Então, sempre traz essa página, tá bom? Então, vamos lá. Antes de iniciar a sequência de atividades do Aprender Sempre, agora, dia 1º de agosto, a nossa cidade fez aniversário. E ela completou 254 anos. Então, nas aulas dessa semana, eu vou trazer para vocês algumas coisas, alguns textos, algumas músicas que lembram, né, da nossa cidade, tá bom? Antes disso, eu vou ler um textinho para vocês. Nossa linda Piracicaba. No dia 1º de agosto, nossa cidade completou 254 anos. O nosso rio sempre encantou a todos e foi tema de muitas canções. Você já ouviu esta? Essa canção fez muito sucesso nos anos 70, na voz de 2 grandes artistas brasileiros. Seu nome original é Rio de Lágrimas. Ela foi composta em 1970 com a letra de Lourival dos Santos e melodia de Tião Carreiro e Piraci. Está no disco de vinil A Força do Perdão, da dupla sertaneja Tião Carreiro e Pardinho. Agora vamos ouvi-la acompanhando sua letra. Então, o nome original dela é Rio de Lágrimas, mas a gente conhece essa música como Rio de Piracicaba. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma vez. Vamos lá, então. O Rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Lá no bairro que eu moro, só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Não vou colocar a música inteira porque ela é bem comprida, né? Mas acho que vocês já ouviram, ó. Então ele continua aqui, né? Pertinho da minha casa já formou uma lagoa, com lágrimas dos meus olhos por causa de uma pessoa. Aí repete o refrão, né? Que é o estribilho, repete. E daí ele vem: eu quero apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvido alguém não chore pela dor de uma saudade. Quero ver quem não chora quando ama de verdade. E aí ele vai repetindo o refrão, né? Essa música ela é muito famosa até hoje e eu gosto muito dessa música, por isso que eu trouxe para vocês, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar agora a primeira sequência do Aprender Sempre, de língua portuguesa. Então vamos começar com uma pergunta. Quando você quer aprender a jogar algum jogo, fazer uma receita de bolo ou montar um brinquedo, o que você faz? Você pode perguntar para alguém, tá? Mas se ninguém souber, né, te responder como joga aquele jogo, como faz um bolo, uma receita nova, ou como monta um brinquedo que você comprou, por exemplo, que vem desmontado, o que você pode fazer? Isso, você na verdade pode ler um texto, né? E normalmente esse texto, ele vem junto com o brinquedo que você comprou, com o jogo. Ou na internet hoje a gente acha muitas receitas, ou lá no livro da vovó, né? No livro da vovó, no caderno de receitas que era da vovó, da mamãe, tem as receitas anotadas lá, né? Então aqui, por exemplo, eu peguei uma receita para vocês do quê? De bolinho de chuva, né? Então aqui o que vocês podem ver? A primeira parte da receita, ela vem o quê? O nome da receita, né? E vem os ingredientes, que é aquilo que você vai precisar para fazer esse bolinho de chuva. Essa receita aqui, ela foi feita para criança, porque você percebe que ela tem desenhos, né? Ela é bem bonita da gente poder ler aí para poder fazer essa receita, né? Aí falam os ingredientes do bolinho de chuva: 2 xícaras de farinha de trigo, uma pitadinha de sal, uma colher de chá de fermento em pó, meia xícara de leite, um ovo, óleo suficiente para fritar, meia xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de canela. Se você ler o ingrediente, você já consegue fazer o bolinho de chuva? Acho que não, né? Porque se eu ler isso aqui, eu posso entender que eu tenho que misturar tudo. Coloca tudo numa vasilha e mistura tudo. Mas será que é isso?
Não, então vem a segunda parte, né, da receita, que é o quê? O preparo. Aí, como que é escrito o preparo? Ó, tá vendo? Vem o quê aqui? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Então, vem o quê? O passo a passo, né? O passo a passo da receita para você poder preparar isso da forma correta, preparar essa receita da forma correta, né? E aqui, ó, tem criança na cozinha. Eu peguei, na verdade, desse site do mundoglobo.com.br, tem um monte de receitinha para criança. É bem legal, se vocês quiserem entrar lá para ver, tem bastante receita legal, tá? E aqui tem até uma palavra em francês, acho que é bon appétit, né? Bon appétit. Então, para você preparar e depois saborear o que você fez, tá? Eu não vou ler tudo aí para vocês, é só para vocês entenderem como que é esse texto. Aí eu trouxe aqui também a regra de um jogo que os meus alunos adoram, e em casa também eu jogo bastante com os meus filhos, que é o jogo do Uno. Então, se eu não sei jogar o jogo do Uno, eu posso, na verdade, sempre vir atrás da caixinha as regras, né? Então, aqui primeiro está falando a quantidade de cartas, né? Conteúdo, 112 cartas de jogo, sendo, aí explica quantas cartas tem de cada tipo. Mas se eu ler isso aí, dá para jogar Uno? Sei jogar Uno lendo isso? Não, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Ler o objetivo do jogo, que é o quê? O que eu tenho que fazer para ganhar esse jogo, né? Esse jogo leva a gente aqui. E a preparação e o jogo em si. Vamos jogar. Então, aqui, veja que legal. Esse que eu peguei no site da Copag, que é o site da marca, né, que fez o primeiro jogo de Uno e ainda ela faz esse jogo, que é um jogo de cartas. Então, ela traz o objetivo do jogo, a preparação, né, como cada um, como deve organizar as cartas, os jogadores para poder jogar. E aí, ela ensina como joga, tá? Então, vejam só que legal. Objetivo do jogo, preparação e vamos jogar. Então, é um pouquinho diferente lá da receita, né? E eu trouxe aqui para vocês também um texto que ensina vocês a fazerem um brinquedo, né? Aqui, que brinquedo é esse? É uma peteca. Então, veja só, peteca de jornal e saco plástico. Materiais, sacola plástica do supermercado, tesoura e umas 3 ou 4 folhas de jornal. Então, quando eu leio materiais, leio isso, será que eu já sei executar, já sei fazer a peteca? Eu posso imaginar, posso tentar, né? Mas se eu ler essa parte aqui do texto, vai ficar bem melhor. Como fazer, né? Ele ensina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos, né? E eu peguei esse texto desse site aqui do portal da cidade de Mogi das Cruzes. Peguei esse texto aqui ensinando a fazer a peteca, tá? Agora vamos jogar. Então, esse texto aqui está ensinando quais os materiais, como fazer a peteca e também como jogar, né? Então, veja só que legal, está ensinando várias coisas aqui. Então, esses textos que eu mostrei para vocês, foi o quê? Foi uma receita, foi a regra de um jogo e foi também de como fazer um brinquedo. Quais são as características desses textos? O que todos eles têm? O que eles apresentam? Né? Como são escritos? Que informações eles trazem? Que palavras são usadas? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Então, a gente olhou lá na receita, a receita traz os ingredientes, né? Ele traz o passo a passo de como fazer o bolinho de chuva. O texto do jogo também, ele não traz os ingredientes, mas ele traz o quê? Quantas cartas tem aquele jogo? E depois ele traz o passo a passo de como se joga, né? E para fazer a peteca também, ele traz os materiais, que no caso não são ingredientes, porque não é uma comida, mas são materiais que são usados. E depois ele traz o passo a passo de como fazer. E isso da peteca é tão legal que ele traz também como jogar, né? Ele traz como fazer a peteca e depois como se divertir com ela. Então essas são as características, né? São os pedacinhos do texto. O que esses textos trazem, né? Como eles são escritos, né? Eles são escritos para que a pessoa leia ele para quê? Isso, para conseguir executar uma tarefa, fazer alguma coisa, né? Ou fazer uma comida, ou jogar um jogo, ou fazer um brinquedo, ou, na verdade, tomar um remédio. Então, são textos que ensinam a gente a fazer alguma coisa, executar alguma tarefa.
Que informações eles trazem? Eles trazem os ingredientes, eles trazem os materiais, né? E depois eles trazem os procedimentos, como que a gente usa aquilo para executar a tarefa. Que palavras são usadas, né? Se eu olhar aqui, ó, vamos olhar esse aqui, ó, no modo de fazer. Ele fala corte as alças da sacola, amasse as folhas de jornal, coloque essa bolinha no meio, dê o formato de peteca. Então ele vai usando palavras que vai dando a ordem da pessoa executar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, carro de papelão. Eu peguei esse textinho aqui para vocês verem também, ó. Material, instruções. Então, material, o que a gente vai usar? Instruções, como a gente vai usar esse material. E traz até um desenho, né? Os textos instrucionais para criança, eles normalmente trazem até o desenho do passo a passo. Você pode olhar no desenho e pode executar a tarefa, tá bom? Então, lá, textos instrucionais. Esses textos apresentam instruções organizadas sequencialmente para que o leitor consiga realizar alguma tarefa na prática. São exemplos desse tipo: receitas, manuais, orientações, enunciados, leis, regras, normas, prescrições, guias e mapas, bulas, instruções, regulamentos, declaração, estatuto, tutoriais e códigos. Eu sei que tem alguns nomes esquisitos aqui para vocês, né? Na idade de vocês ainda vocês podem não entender todos eles, tá? Mas alguns deles vocês já conhecem bastante. Então, a gente faz na escola as regras da sala de aula, né? A gente conhece um pouco das leis. E agora, na época da pandemia, a gente conhece algumas normas sanitárias, o que a gente tem que fazer, né? Aferir a temperatura, passar um álcool gel na mão. Então, a gente já conhece algumas outras, né? São as prescrições, as bulas de remédio, guias e mapas que a gente usa para chegar nos lugares. Hoje em dia a gente usa o celular, né? A gente vai ouvindo o que ela fala. Mas quando eu era pequena não tinha celular que falava não. A gente tinha que pegar o guia lá e procurando, né? A rua que a gente queria, a gente ia lendo o guia lá, tá? Então tem mais alguns aqui que vocês não vão entender todos por enquanto. Mas vamos para os que vocês mais usam. Então, qual é a organização desses textos? Já falei bastante para vocês. Agora vamos colocar bem aí certinho para vocês poderem entender melhor. Todo texto instrucional ele tem um título, né? Então ele traz lá uma linguagem objetiva, simples que indica o objetivo do texto. Bolinho de chuva. Então, eu sei que eu vou fazer um bolinho de chuva se eu ler aquilo lá, né? Peteca. Regras do jogo Uno. Então, quando eu leio o título, ele tem que ser simples, né? Para quem leia, né? Para quem for ler, entender direitinho o que ele vai ensinar a gente a fazer. Subtítulo. Então tem lá materiais, como jogar, como preparar, modo de preparo. Esses são os subtítulos. Faz com que as informações buscadas pelo interlocutor sejam rapidamente localizadas. Eu quero fazer uma receita, eu olho lá no ingrediente que eu vou precisar. Leio rapidinho ali, pego os ingredientes e separo os ingredientes, né? Então eu não preciso ficar lendo o texto todo primeiro. Primeiro eu vou lá, ingredientes, depois eu vou ler como se faz, né? E os textos instrucionais trazem também o quê? Preparação de materiais ou itens. Geralmente, no início do texto, são indicados os elementos que serão manipulados no procedimento. Ingredientes de uma receita, material necessário para a produção de alguma coisa. Então, os materiais ou ingredientes, dependendo do tipo de texto, ele muda de nome aí, mas é a mesma coisa, né? Corpo, explicação ou regras. Texto em si, conteúdo do manual, bula, receita, etc. Então é onde explica como fazer aquele bolo, como jogar aquele jogo, como fazer aquele brinquedo, como tomar aquele remédio. Então aí é o corpo, a explicação ou as regras do texto instrucional. Referência a conjunto de elementos de uma obra escrita, como título, autor, editora, local de publicação e outros que permitem a sua identificação. Nem todos os textos instrucionais eles trazem a referência, né? Porque na verdade às vezes é uma receita ali que eu peguei da minha avó, da minha mãe, então eu só copiei no meu caderninho, não vai ter essa referência. Mas o que é referência? Quando eu trouxe para vocês o texto, eu sempre falei, eu tirei desse site, eu tirei desse livro, então isso é referência.
A gente não pode se apropriar de algo que outra pessoa escreveu, né, ou produziu, dizendo que é nosso. Eu tenho que me referir a quem escreveu, a quem produziu aquilo, certo? E muito importante, este tipo de texto traz instruções em ordem cronológica, ou seja, na ordem que as ações devem ser realizadas no tempo. Para facilitar a compreensão do leitor, muitas vezes as ações são numeradas. Eu mostrei isso para vocês nos textos que eu trouxe, né? Que, por exemplo, lá num bolo, se eu colocar o fermento primeiro, estraguei o bolo. Se eu colocar o fermento, em cima do fermento for colocar ovo, for colocar as outras coisas, estraguei o bolo, o fermento não vai funcionar. Ele tem que vir por último no bolo, por exemplo. Então, é por isso que é importante elas virem em ordem cronológica, igual, né, o jogo. O que você faz primeiro? Distribui 7 cartas. Então, tem que ser seguida essa ordem, porque se eu vier de baixo para cima, eu inverto tudo e eu não consigo executar a tarefa que eu estou querendo executar, tá bom? Então, agora vamos para a atividade de fato do Aprender Sempre. Então, a leitura e escrita de textos instrucionais. Essa sequência vai trazer isso para vocês, a leitura e a escrita. No final, vocês vão fazer também uma escrita aí. Vamos lá. Sequência didática 1. Texto instrucional, palavras que ensinam. Aula 1. Ler para saber mais sobre os textos instrucionais. Objetivos. Fluência e compreensão de leitura. Então, é para a gente realmente, né, adquirir essa fluência na leitura, conseguir ler com fluência e compreender o que se lê. Então, aí na página de vocês do livro, vocês vão observar que tem essa reportagem do Jornal do Joca, né? E a reportagem, ela diz: envie vídeos com a sua opinião sobre filmes, livros e séries. Não é para vocês enviarem vídeos, vocês lerem essa reportagem que saiu no Jornal do Joca. O Jornal do Joca, ele é um jornal físico, de papel, mas ele também é um jornal online. Depois eu vou passar para vocês o endereço. Sabe quando a gente acaba de ler um livro ou um filme e sente vontade de contar o que achou dele para os amigos? Agora você poderá compartilhar a sua opinião com os leitores do Joca de todo o país. Participe da campanha Minha Opinião no Joca. Você pode enviar para a redação do jornal um vídeo em que conta o que achou de determinado livro, filme ou série. As melhores gravações serão postadas na TV do Joca. Nosso canal no YouTube. Para entrar na campanha, siga as instruções abaixo. E aproveite, as inscrições foram prorrogadas até o dia 19 de outubro. Então, isso aqui não é um texto instrucional, certo? Isso aqui é uma reportagem que saiu lá no jornal. Só que ele fala para a gente enviar, né, para as crianças enviarem um vídeo lendo esse texto instrucional, né? Eu não vou ler esse texto com vocês porque é bem compridão aí, né? Mas ele está ensinando como que você deve gravar esse vídeo. Olha lá, o vídeo pode ser gravado com uma câmera comum, a do celular serve. E aí você vai ler, a criança que quer enviar esse vídeo, ela tem que ler esse passo a passo para saber como elaborar e como enviar esse vídeo para o jornal, tá bom? Aqui está a fonte de onde eu tirei isso aqui também. Aí depois que você, né, lê esse passo a passo, depois eu vou voltar um pouquinho com vocês, você vai conversar. E, ó, converse com seus colegas e professor, reflita sobre os termos que estão em negrito, o que eles significam. Registre com suas palavras. Então, aí na página seguinte, vocês veem essa atividade aí. Então, por exemplo, ó, aqui, nesse texto aí, você vai ter que identificar a ação, né? Palavras que indicam o modo imperativo, infinitivo e modo indicativo. Nossa, professora, embolou tudo na minha cabeça agora. Que difícil que é isso. É por isso que a gente está estudando que é um texto instrucional, né? O texto instrucional, os textos instrucionais, eles trazem, né, essas 4 palavras que indicam essas 4 coisas aqui. Tanto a ação, quanto o modo imperativo, o infinitivo e o modo indicativo. Eu vou explicar para vocês o que é, tá bom? Então, o que seria, por exemplo, a ação? A ação indica uma atividade, um movimento realizado por alguém, né? Já estudaram verbo, não estudaram? Então a gente fala que os verbos, eles indicam a ação, né? Quais são as ações? Faça, cole, levante, sente. Então ele indica uma atividade, um movimento realizado por alguém, tá? Então vocês vão colocar lá. O que é a ação? Ação, ela significa uma atividade, um movimento realizado por alguém. Modo imperativo.
usado quando se deseja dar uma ordem ou fazer um pedido a alguém, como faça, sorteie, organize. Ah, professora, é isso que você falou agora, é a ação, sim. E essas palavras indicam um modo imperativo, é quando eu dou uma ordem para alguém. Vou repetir o que eu falei, ó, sente, levante, amasse, dobre. Aí eu estou usando o modo imperativo, eu estou dando uma ordem, essas palavrinhas indicam isso. Então vocês vão colocar aqui, ó, no modo imperativo. O que vocês vão colocar? O que é o modo imperativo? Isso aqui, usado quando se deseja dar uma ordem ou fazer um pedido a alguém. Infinitivo é um modo verbal usado quando não há um sujeito claramente definido, como fazer, sortear, organizar. Então aqui é o verbo na sua maneira, no seu modo infinitivo, né? Estou dizendo assim, Paulo faça, né? Paulo pegue, mas aqui não está definido quem é, se é o Paulo, se é a Maria, se é o João, qualquer um pode ser. Então é fazer, sortear, organizar, beber, comer, ler, escrever. Então são verbos no modo infinitivo, né? E modo indicativo? Indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica principalmente uma ação que ocorre naquele momento que a gente narra a ação. Ele está indicando que está acontecendo alguma coisa, né? E vou falar de novo, faça, né? Ah, você está usando as mesmas palavras, professora? É, que essas palavras indicam tudo isso, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Ó, aqui a gente encontra já, ó, capriche, né? Ele está dando ordens, né? Se certifique. Então, num texto instrucional, a gente encontra tudo isso. Na aula 2, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Então, hoje é só para vocês entenderem um pouquinho qual é a estrutura dos textos instrucionais, o que eles trazem, quais são as palavrinhas que são usadas para poder entender de fato como se escreve e entender como, né, como eu faço para ler e executar aquela tarefa que eu quero. Bom? Então, deixa eu voltar aqui. E para terminar, né, eu coloquei aqui, na verdade, um post que ele é um texto instrucional, né? Como criar qualquer coisa. Largue o que você está fazendo. Acalme-se. Esqueça as preocupações de sempre. Comece em qualquer lugar. Encontre algo muito bom e compare. Tente aplicar. Agora torne isso melhor. Não pense muito. Seja paciente. Tenha uma visão do fim do túnel. Vá com fé. Remende sempre que falhar. Então aqui quando a gente quer criar alguma coisa, a gente seguir esse passo a passo aqui, a gente consegue um sucesso aí, bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Eu sei que não é uma coisa fácil de entender por enquanto. Na próxima aula eu explico melhor, bom? Até lá! Olá, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, né? Vamos voltar às nossas aulas. Eu sou a professora Silvia, com a aula de língua portuguesa, do livro Aprender Sempre, volume 2, sequência didática 1. Nós vamos estudar fato e opinião, lendo e comentando textos jornalísticos digitais. Essa aula é uma aula comemorativa sobre o aniversário da nossa cidade, a comemoração do aniversário de Piracicaba. Aqui embaixo vocês terão um QR Code que vocês poderão assistir às nossas aulas no YouTube também, tá ok? Então vamos lá! Então nós temos aqui o rio Piracicaba, né? Nessa foto nós vamos fazer a observação dessa foto. Então ele é rodeado de árvores, né? Aqui a vazão até que está médio, né? Não está nem tão cheio, nem tão vazio, aparecendo as pedras, que tem época que aparecem até as pedras aqui do rio, né? E lá ao fundo nós temos os prédios, que é o centro da cidade, o centro de Piracicaba. Para quem mora em bairros da cidade, né? Então aqui nós tiramos uma foto apresentando o centro de Piracicaba. Vocês conhecem o rio Piracicaba? É uma boa programação para
para estar visitando o rio, para quem já conhece e para quem não conhece, está conhecendo o nosso rio Piracicaba, tão famoso, né? E agora nós falaremos um pouco sobre os símbolos de Piracicaba. O hino, que tem a letra e a música de Newton de Mello, o hino de Piracicaba. E nós temos outros símbolos também. Olha lá, o brasão de Piracicaba, né? Que é composto, olha lá, na figura vem bem representada a cana-de-açúcar e o café. Aqui tem os peixes, o braço, que significa, né? Nós somos um povo trabalhador, né? Então esse é o brasão de Piracicaba. Também na bandeira de Piracicaba, que é outro símbolo da nossa cidade, vem o brasão dentro, tá vendo? Ela é na cor verde e branca e o brasão aqui dentro. Aqui nessa foto, nós temos uma foto mais aérea e ela pega um pouco do rio Piracicaba, o centro também, a nossa prefeitura daqui de Piracicaba e um trechinho da música, ó, Piracicaba que eu adoro tanto, né? Piracicaba que eu adoro tanto, que a gente tanto conhece essa música também, é um dos símbolos de Piracicaba. Ah lá, Piracicaba, nós temos um lema, audaciosa na inteligência e no trabalho. Então a gente faz valer, né, esse lema nosso. Piracicaba também é conhecida como noiva da colina. Por quê? Quando o rio está cheio, olha, essa foto é lá da Ponte Pêncil, que a gente tem e que dá para passar do outro lado, que é o nosso engenho, né? Da Rua do Porto para cá, pro engenho para lá. E aqui, ó, é o véu da noiva, que vem e deságua aqui no nosso rio. Tá certo? Então, por isso que é conhecida também como véu da noiva, porque tem essa característica aí no nosso rio, tá bom? Quem nasce em Piracicaba é chamado de piracicabano. Isso, né? Nós já sabemos, nós vamos para outra cidade e daí chega lá e fala, de onde você é? Ah, eu sou de Piracicaba. Ah, então você é piracicabano, né? Nós moramos no estado de São Paulo e aqui, olha, nós temos o nosso mapa do estado de São Paulo. É legal a gente saber isso, né? Onde fica no mapa a localização da nossa cidade. Então, aqui dentro é tudo terra do estado de São Paulo, ó. Aqui tá tudo o rio, as montanhas, tudo do estado de São Paulo, as cidades, né? E olha, a cidade de Piracicaba fica nesse pontinho vermelho aqui. Então, para a gente ter uma noção, né, do mapa. E nós estamos no país Brasil. Olha aqui, nós temos outro mapa, que aí é do nosso Brasil inteiro, com todos os estados. E aqui fica o estado de São Paulo, para vocês se localizarem, tá bom? Então, vamos lá agora. Vamos conhecer um pouco sobre a história de Piracicaba? Ela foi fundada em 1 de agosto de 1767. Portanto, ela está fazendo aniversário, né? Agora é dia 1º de agosto. Piracicaba tem 254 anos de descobrimento. Piracicaba é um município brasileiro e no interior do estado de São Paulo. Foi fundada em 1767, às margens do rio Piracicaba. Então, quem fundou Piracicaba, começou a cidade, o povoado, que antes não se chamava Piracicaba, às margens do rio, na beirinha do rio, o qual foi vital para a região. Então, esse rio é que trouxe muita gente para cá, né? No decorrer da nossa história, a agricultura desenvolveu-se no município com destaque para o cultivo de cana-de-açúcar e do café. Contudo, ainda na primeira metade do século XX, a cidade entrou em decadência, com o fim do ciclo do café e a queda constante de preços do açúcar,
a economia piracicabana estagnou-se e parou, o que viria a ser revertido somente a partir do início de sua industrialização. Então vamos lá, Piracicaba tornou-se uma das primeiras a se industrializar no país, com a abertura de plantas fabris. O que será que é plantas fabris? Olha aqui o significado. Plantas fabris são industriais, por consequente, são as fábricas onde se elaboram diversos produtos. Olha que palavra difícil, né? Trata-se daquelas instalações que dispõem de todos os meios necessários para desenvolver um processo de fabricação. Então, essas plantas fabris ligadas ao setor metal-mecânico e de equipamento destinado à produção de açúcar. Essa atividade expandiu-se a partir da década de 1970 para o setor sucroalcooleiro, com a criação do programa Proálcool, voltado para a produção de álcool hidratado para uso automotivo, para uso de automóveis. Isso contribuiu significativamente para o crescimento industrial de Piracicaba ao longo das décadas seguintes. Temos diversas universidades também aqui, tais como o Instituto Federal de São Paulo, IFSP, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC, né, que a gente conhece também bastante, é bem famosa aqui na nossa cidade, né, pela importância que ela tem, pertencente à Universidade de São Paulo, a USP, né? A Faculdade de Odontologia de Piracicaba, pertencente à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, e a Escola de Engenharia de Piracicaba, a EEP. Entre outras, nós temos outras faculdades aqui também em Piracicaba. Eu coloquei essas porque elas são mais antigas aqui na cidade, né? Além da importância econômica, Piracicaba ainda é um importante centro cultural na nossa região. Então, Piracicaba tem muitas qualidades, né? Muito para a gente comemorar. Então, até a próxima aula. Um forte abraço para vocês e vamos comemorar o aniversário da nossa cidade. Um beijo!